Agora, né, ficou fácil refutar os irmãos, né, protestantes. Vamos tratar nesse vídeo da questão como a Bíblia chegou até nós, né, até o dia de hoje. Vamos tratar um pouco deste assunto. Porque tem protestante que acha que a Bíblia surgiu com Martinho Lutero, né? Depois da imprensa. Ah, você só tem a Bíblia porque Martinho Lutero que nos deu a Bíblia, né? Que traduziu a Bíblia para o alemão. Então é mais ou menos isso, né? Eles acham isso. Quando Jesus Cristo enviou a igreja, a gente sabe que ele não deixou, né, o Novo Testamento, né, escrito. Nem mesmo os apóstolos deixaram, né? Deu tempo na sua era, né, no seu tempo ali, deu tempo os apóstolos formarem, né, a Bíblia como a gente tem hoje. A gente sabe disso. Não deu tempo ele deixar, não foi os apóstolos de Cristo quem deixou a Bíblia como a gente tem hoje, né? Capítulos, versículos, não tinha. No tempo deles não tinha esse avanço, né, ainda. Então o que eles deixaram foram os escritos, e como a igreja, guiada pelo Espírito Santo, discernir que livros eram esses. Cerca de 20 anos depois, né, Jesus Cristo subiu ao céu, que a Bíblia começou a ser escrita, né, o Novo Testamento. E veja, a Bíblia ela foi escrita, né, para a igreja, para a comunidade que já existia. Você vê Paulo escrevendo as cartas, né, para aquela igreja local ali, daquela comunidade. Por quê? Porque aquela comunidade já existia. Então Paulo escrevia a carta e enviava àquela comunidade. Então foi assim que a Bíblia foi sendo, né, formada. Foi assim que a Bíblia foi sendo, né, formada. Cartas enviadas à comunidade. E aqui a gente já pode, pela lógica, né, pela lógica aqui, uma lógica clara, refutar o protestantismo de uma forma, né, absurda, né, fatal. A gente pode já refutar aqui o protestantismo já de início. Peraí, se a carta estava sendo, né, escrita, né, para uma comunidade que já existia, e foi assim, né, estava sendo escrita para uma comunidade que já existia. Como é que a gente refuta aqui os protestantes? Imagina a carta de Paulo chegando, né, à comunidade, e ali um grupo de interesseiros, dissesse, não, peraí, essa carta é boa, né, isso aqui nos interessa, sim, essa carta aqui nos interessa, essa aqui é a palavra de Deus, sim. Ah, mas essa comunidade aí, a liderança dessa comunidade, não, isso aí a gente joga fora. Pronto, está refutado, né, os protestantes. É mais ou menos isso, né? Paulo envia a carta para uma comunidade. Lá tem um grupo de interesseiros, de pessoas que não querem aceitar a jurisdição de Paulo, ou mesmo ali da liderança, né, daquela comunidade que Paulo organizou, né, dos presbíteros que Paulo instituiu naquela comunidade. Faz todo sentido, né? Aí um grupo ali de sujeitos diz, olha, essa carta é boa, a gente pode fundar a nossa própria comunidade, a gente pode fundar uma igreja com essa carta. Entende, meus irmãos, o que eu quero dizer? Então a Bíblia foi formada dessa forma. Cartas escritas para a comunidade que já existia. Se lá houvesse o protestantismo, a mentalidade protestante, ia ficar com a carta e rejeitar a comunidade, rejeitar a liderança, principalmente, né, daquela comunidade, para eles ser a liderança, porque eles detestam, né, liderança, hierarquia, né, eles detestam. Então eles iam dizer, não, essa carta nos interessa, os ensinamentos dessa carta, sim, a palavra de Deus,
Ah, mas os líderes dessa comunidade aí, eu não aceito não, eu tô fora dessa comunidade. Isso é, meus irmãos, a mentalidade protestante, sim ou não? Essa é a mentalidade protestante, que acha que a Bíblia caiu do céu. A Bíblia é um livro, um instrumento da igreja, escrito pela igreja e para a igreja. Então um grupo de interesseiros, se fizesse isso lá no início, a gente ia ficar sabendo, né? A gente ia ficar sabendo. Veja, aquela comunidade não só recebia a direção pelas cartas, obviamente, né? Mas da liderança. Da liderança. Não tem esmiuçado, não tem como esmiuçar tudo isso no livro. A comunidade era edificada com a leitura das cartas de Paulo. E a comunidade não tinha a carta, a Bíblia na mão, cada uma pessoa para ler, como a gente tem hoje. Então eles viviam o quê? Viviam dessa leitura e da explicação dessa leitura, que era feita pelos apóstolos e pelos líderes, né? Pelos líderes da comunidade. Qual a dificuldade do protestante entender isso? Aí eles ficaram com a carta e rejeitaram a comunidade. Veja, foi assim que a Bíblia foi sendo formada e chegou até nós. O mais interessante, o ponto que eu quero chegar é que essas cartas, essa Bíblia como a gente tem hoje, foi sendo escrita, né, manualmente. A gente lembra que não tinha a tecnologia de hoje, não tinha energia elétrica, não tinha imprensa, né? Então, os copistas, os monges lá nos primeiros séculos, iam passando de um material mais frágil do que hoje, né? Ia passando de um para outro, copiando letra por letra. A gente sabe que era manual, uma pena, né, com tinta, passando de um papel para o outro, passando de um material, né, para o outro. Então, meus irmãos, era dessa forma que era feito, né, passado de um material para o outro. Os copistas, os monges, letra por letra. Lembrando que no tempo da perseguição, né, os inimigos da igreja queimaram muitos mosteiros, queimaram muitas igrejas, muitos material se perdeu, muitas bíblias se perdeu. Se não fosse, né, os copistas, os monges terem copiado milhares e milhares de cópias da Bíblia, ela não teria sobrevivido a tanto ataque, né, no início da igreja. Ela não teria sobrevivido. Então, hoje, a gente olha com a tecnologia de hoje, que se faz milhões de Bíblia, né, em apenas um dia, com a tecnologia, aí acha fácil, nossa, como era fácil distribuir a Bíblia para cada uma pessoa, né? Era muito difícil, meus irmãos, naquele tempo. Os caras escrever a Bíblia, né? Copiar letra por letra, texto por texto. E o impressionante é que eles faziam isso com uma fidelidade, né, incrível. Cerca de 1500 anos depois que vai surgir Lutero. E veja, nesse período, antes de Lutero, era copiado assim, antes da imprensa, né? Era copiado assim. E com muita fidelidade. Veja, com muita fidelidade era copiado a Bíblia dessa maneira. O impressionante, né? Que quando chegou Lutero, já com a imprensa, quando ele rompeu com a igreja, um dos seus primeiros atos foi acrescentar já uma palavra no texto bíblico que não estava nas Sagradas Escrituras. Quando tem aquele texto que diz: o homem viverá pela fé, ele escreveu, né? Ele acrescentou a palavra somente. Depois ele rejeitou a carta de São Tiago, dizendo que era uma carta de palha. E no primeiro momento ele rejeitou essa carta. Aí eu fico pensando, se durante 1500 anos antes de Lutero, os monges, os copistas, foram fiéis ao texto, copiando letra por letra, com a dificuldade, né, daquele tempo, que não tinha a tecnologia de hoje, que não tinha nem a imprensa do tempo de Lutero, foram fiéis ao texto. Lutero já quebrou essa fidelidade
já no primeiro momento. Quebrou a fidelidade, acrescentou a palavra somente e ainda debochou do Papa. Disse, olha, se alguém achar ruim, ele diz, não, o texto certo é o dele. Entendeu? Olha só que desaforo. Então ele aumentou a palavra somente, rejeitou a carta de São Tiago. Depois os protestantes rejeitaram mais 7 livros canonizados pela Santa Igreja do Antigo Testamento. E assim foram modificando as Sagradas Escrituras, né, para a própria perdição. E veja, se em 1500 anos houve fidelidade, né, às Sagradas Escrituras, na época que não tinha tecnologia, veja aqueles homens santos que copiavam um texto, passando para o outro, lembrando que os mosteiros eram saqueados, queimados, as igrejas eram invadidas, incendiadas, cristãos mortos. Então muito material, né, escrito se perderam, foram queimados, destruídos. Então se não fossem milhares e milhares de cópias feitas dessa maneira, manualmente, com tinta, com dificuldade ali, com a pena de ave, né? Então veja, se não fosse esse trabalho incrível dos monges católicos, nós não teríamos, talvez a Bíblia não teria sobrevivido para Lutero fazer a sua tradução. Então o sujeito acha bom chegar nos comentários e dizer, olha, Lutero traduziu a Bíblia. Aí eu pergunto para você, ele traduziu por quê? Como é que se faz uma tradução? Tem que ter um livro para traduzir, né? Senão Lutero não tinha nada para traduzir. E, repito, e a incrível fidelidade dos copistas católicos, né, dos monges, copiar texto por texto, exatamente do mesmo jeito, no mundo que não tinha WhatsApp para ninguém tirar uma foto e mandar. Como é que eles fizeram isso? Olha o tamanho do amor que esses homens desse tempo tinham por Deus. Pegavam um texto bíblico e eles copiavam, mesmo sendo perseguidos, copiavam letra por letra, na dificuldade deles, e fiel, em cima da palavra fiel. Na hora que Lutero, com a imprensa já atuando, já acrescenta a palavra somente, depois rejeita a carta de São Tiago, e depois os protestantes rejeitam mais 7 livros do Antigo Testamento. Então veja, aqui eu quero esclarecer que a carta de São Tiago, né, Lutero rejeitou no início, né? Hoje em dia os protestantes aceitam, está lá na sua Bíblia. É bom esclarecer isso, senão vem alguém aí chorar nos comentários, né? Então veja, foi assim que a Bíblia chegou até nós. Ah, mas foi Lutero que trouxe a Bíblia até nós? Como assim foi Lutero? Eu já falei, 1500 anos de fidelidade dos copistas católicos, dos monges, copiando a Bíblia para que a gente tivesse ela hoje. E você vem dizer que foi Lutero que trouxe? Depois da imprensa, Lutero, com a imprensa, não se manteve fiel, modificou o texto bíblico. Hoje os protestantes têm tantas das Bíblias modificadas, o texto bíblico. Cadê o amor por Deus? Cadê o amor dos irmãos protestantes por Deus? Porque rejeitaram uma Bíblia que há mais de 1500 anos já existia, canonizada pela Santa Igreja. Cadê o amor pelas Sagradas Escrituras? Tá aí. Cadê o amor pelas Sagradas Escrituras que eles diz ter, né, pelas Sagradas Escrituras? E uma coisa que a gente precisa entender: Cristo enviou a igreja. Cristo não enviou um livro e disse, olha, vai pelo mundo ensinar, batizar, fazer discípulo em todas as nações. Cristo não disse isso para o livro. Quer dizer que a loucura protestante é tão grande que chega a ser inacreditável. Cristo enviou a igreja. Depois de 20 anos é que essa igreja começou a escrever o Novo Testamento que a gente tem hoje. Então, durante 20 anos a igreja já ensinava, né, oralmente as pessoas. As pessoas amavam tanto Deus que entregava suas vidas, mesmo para feras, para os gladiadores, para a morte, para a tortura, por amor a Cristo, sem ter uma Bíblia como a gente tem hoje, né, na mão para ler. Veja só que impressionante, que fé que eles tinham, que entusiasmo Cristo conseguiu colocar naqueles apóstolos, e os apóstolos também transmitiam esse entusiasmo para as outras pessoas, para a primeira geração da igreja. Aí quando chega a imprensa, no tempo de Lutero, ele modifica o texto bíblico. A princípio, né, rejeitou uma carta inteira ao livro de São Tiago, né? E depois os protestantes rejeitam mais 7 livros, como se não fosse bastante. Então veja, isso é o protestantismo. Isso é, né, o protestantismo. Repito, Cristo enviou a igreja para nos ensinar.
A Bíblia já é um instrumento da Santa Igreja. Dá trabalho entender isso, né? A Bíblia é um instrumento da Igreja. Lembra do que eu falei no início do vídeo? Então chega, né, uma carta na comunidade, você aceita a carta e rejeita aquela comunidade, rejeita, né, as autoridades daquela comunidade. Isso é o protestantismo. Lutero fez isso no século XVI, né? Ficou com a carta e rejeitou a igreja, abandonou aquela comunidade e criou uma outra comunidade com um pensamento contrário. Tá entendendo, meus irmãos, que loucura que é ser protestante? Quer dizer que Lutero rejeitou a comunidade de Cristo para ficar com o livro, para ficar com a carta, porque ele viu que naquela carta poderia tirar vantagem. O protestante é realmente uma loucura. Como é que eu vou ficar com a carta da comunidade, da Igreja de Cristo, ficar somente com a carta? Onde está isso? Repito, né? Já pensou Paulo enviando uma carta para uma comunidade e souber que um grupo se apoderou dessa carta e abandonou a comunidade original, a comunidade que Cristo enviou ao mundo, e formar, com esse texto bíblico, formar várias comunidades com pensamentos contrários, rivais, independentes da Igreja de Cristo. Então, o protestantismo é um absurdo, meus irmãos. É um absurdo. O protestantismo é um absurdo. Então, é isso aí, meus irmãos, que eu quis partilhar com vocês nesse vídeo, né? Refutando essas teses protestantes. É muito simples e fácil de refutar, porque é só pensar. É só pensar. Como é que pode? Então, se o cara manda uma carta para a comunidade, um grupo pega essa carta e abandona a comunidade. Porque qual o interesse? Qual o interesse? É complicado, né, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fiquem com Deus.